Oi, turma! Bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade. Quando sair, estiver usando a sua máscara, leva o álcool em gel para passar na mão e respeitando aí a distância entre as pessoas, ok? Hoje eu tenho aqui 5 etapas para poder fazer a marca. Então essa é a primeira etapa, a gente vai fazer uma marca, depois transformar num logotipo, ou seja, que representa tudo que você precisa, e aí então a gente vai fazer a identidade visual lá no Canva. Essas atividades que eu tô passando durante essa semana agora, são todas atividades para vocês fazerem em casa, com calma, mas não são obrigatórias para entregar. Então, o que eu quero dizer? Nesse período, eu já comentei isso nos vídeos anteriores, mas é bom reforçar, eu estarei ajudando, colaborando junto com outros alunos, fazendo algumas edições para mostra, como o Núcleo de Artes Digitais sempre fez. Então, todas as aulas que eu venho passando do começo de junho para cá não são atividades para mostra, não são relacionadas ao conteúdo da mostra, é o finalzinho ali para que a gente possa terminar o semestre e já engatar um novo. Então fiquem tranquilos que essas atividades, como eu falei, são mais leves, são mais rápidas, tem bastante teoria e tem uma prática bem rapidinha de fazer, ok? Então vamos lá, primeira pergunta, pensando, eu vou fazer uma marca para mim, então eu vou fazer uma marca para a Andressa. Aí você na sua casa vai pensar em fazer uma marca para você. Você é o designer, então vamos lá. Como você imagina esse logotipo? Então quando a gente fala de logotipo, como você imagina ele? Ele é muito grande? Ele é um símbolo muito grande? É um símbolo pequenininho? Ele é muito colorido? Ele não tem nenhuma cor? Ele é preto, por exemplo? Ele é mais redondo, ele é mais quadrado, ele é mais triangular, ele tem um formato de estrela. Como que você imagina esse logotipo? Ele é parecido com o logotipo de outra marca que você pode se inspirar. Não copiar, mas se inspirar em outros logotipos. Pergunta número 2. O que melhor representa este símbolo? Então, o símbolo que você acha que é legal é o mouse? É uma setinha de mouse? É o mouse sozinho? É uma caneta? É o caderno? É um computadorzinho? Qual o símbolo? Por exemplo, quando a gente tem aquelas placas de saída de emergência, não tem um bonequinho correndo? Ele é um símbolo de um bonequinho correndo. Então, mesmo se a pessoa não souber ler, ela vai ver que aquilo é uma placa de emergência e que ali é a saída, porque tem um boneco. Então, é uma leitura não letrada, né? Ela não tá lendo a letra, ela tá lendo o símbolo. Então, que símbolo? O símbolo é um megafone, para a pessoa saber que você trabalha com comunicação, porque design é da área de comunicação, ok? Então, qual é o símbolo? O que você acha que representa o que você faz como designer? Pergunta número 3. Quais as 2 cores que você quer? Por que 2? Porque senão vira um circo, vira uma coisa. Não tô falando que tenham logotipos que não são de 2 cores. Existem. Por exemplo, o logotipo da NBC, que é um canal estrangeiro, é um pavão. Então o pavão é todo colorido, o símbolo só poderia ser colorido. A Globo tem um símbolo colorido também. Mas percebam que são 2 emissoras de televisão, são 2 canais de televisão. E sendo canais de televisões, eles abordam todos os aspectos, ou seja, desde novelas, comédias, filme, qualquer coisa, literalmente vai ser passado num canal de TV. Então, tanto coisas boas, coloridas e leves, quanto notícias, tragédias e acontecimentos. Então, dentro de um espectro de cores, faz sentido que o símbolo seja um pavão, que o símbolo da Globo seja um globo coloridão, porque são todos os espectros de situações. Só que você é um designer, então você tem que pensar assim, eu só quero fazer sticker pra gente que faz live na Twitch. Então você é um designer bem específico, você já trabalha
nessa área. Você vai fazer só aqueles adesivos, aqueles stickers para esse pessoal que é gamer, que faz live, faz stream. Esse é o tipo de pessoa que você quer atingir? Então qual o símbolo mais chamaria a atenção deles? Entendeu? Então você já tem que ter essa noção de o que você imagina que seja esse seu símbolo e quais as cores. Então eu vou explicar no final, quando eu faço o rascunho, o que cada cor quer dizer, como esses grupos de cores funcionam, e aí você vai imaginar qual é a cor que melhor funciona para você. Lógico que independente de qualquer significado que possa ter, você tem que escolher uma cor que te agrade, que você fala assim, eu gosto dessa cor e ela funciona. Que tipo de fonte escolher? É o momento mais... não o mais importante, porque o símbolo é importante, a cor é importante, mas a fonte também é. Fontes retas são mais sérias, fontes mais cursivas são mais festivas, fontes muito molinhas são mais infantis. Então cada fonte, cada tipo de letra representa uma coisa, e eu vou focar bastante nisso na próxima parte do vídeo, que é o logotipo inteiro, construído, bem feito, ok? Então nesse vídeo eu vou falar mais sobre as formas e vou falar um pouco mais sobre as cores. E no próximo a gente vai juntar tudo isso e transformar em um logotipo. Então, fez essas perguntas, se respondeu, já pensou e refletiu, é hora de fazer o seu rascunho, que é o que nós vamos fazer agora. Bem, essa é a nossa parte do rascunho. Espero que esteja focando direitinho. E eu vou falar um pouco sobre as duas observações, que são as cores, as fontes e as formas. Então, vou começar pelas formas. A maioria das vezes vocês vão perceber que logotipos são símbolos, como eu falei no começo. Então, geralmente, quando a gente tem um círculo, a gente acha que está relacionado a coisas que são positivas, de alguma maneira. Tem a ver com elo, no sentido de corrente mesmo. Então, a gente tem a correntinha, é sempre um elo preso no outro, preso no outro. E se a gente pôr uma seta aqui, ó, significa que é um círculo que vai e volta, tá vendo? Então, escolher símbolos redondos reforça essa questão de coisas positivas, de você estar próximo, né? Então, tem várias coisas que a gente pode falar. A gente pode falar de proximidade. Círculos redondos também são fofos, ou costumam ser. É o tipo de coisa que é usada para união, por exemplo. O símbolo da Mastercard são 2 círculos. E aí lá embaixo está escrito Mastercard, bonitinho. Certo? Formas mais quadradas geralmente passam um ar mais sério, de empresas mais fechadas. Realmente aquela coisa de, como você é quadrado, você é uma pessoa fechada, geralmente significa isso. Então, essa escolha de símbolo é importante para que você passe a mensagem para a pessoa. Então, geralmente, quando a gente vê algo circular, a gente acha mais ok. Nenhum dos dois está errado, mas é mais sobre a mensagem que você quer passar. Então, geralmente, logotipos que são circulares, eles têm essa ideia de serem mais positivos, mais próximos, mais fofinhos, mais agradáveis aos olhos, né? Geralmente a gente associa tudo que é redondo a coisas positivas. Quando um logotipo ele é mais quadrado, ou tem um símbolo que você escolheu que a forma é mais geométrica, por exemplo, o símbolo vai ser um cubo. Geralmente as pessoas vão relacionar que é uma empresa mais séria. Como que eu sei disso? Por exemplo, eu posso até colocar aqui a foto. Se a gente for ver o da Allianz, ele é um logotipo que ele tem os símbolozinhos bem retos, bem quadrados, né? É uma empresa de seguros. Então, eles têm que passar essa segurança. Eles têm que passar esse perfil de que são uma empresa séria. Do mesmo jeito, tem outras formas, como, por exemplo, o triângulo, que geralmente está ligado a subir,
Sim, como se fosse subir de nível, algo superior, algo diferente das outras. Então, a gente tem essa associação na nossa cabeça. Não quer dizer que todo mundo enxerga obrigatoriamente desse jeito. Mas no design, nós consideramos dessa forma. Os círculos, formas fechadas, são mais positivas, mais atraentes. Geralmente, usam-se cores quentes, né? Não é uma obrigação, mas eu já estou introduzindo as cores para vocês entenderem. Quadrados, retângulos, formas retas, firmes, né? São mais seguras. Elas podem até ser angulares, como por exemplo lá o símbolo da Adidas, né? Só para dar uma certa dinâmica de movimento, mas ainda assim são retângulos que estão só tombados para parecer que tem movimento. Mas ainda assim é sério, é seguro, é direcional. Enquanto a gente tem aqui triângulos que geralmente são usados como subir de nível, subir de status, alguma coisa que está no topo, por exemplo. Então, esses são as questões das formas, ok? E aí eu vou falar um pouco para vocês das cores, e para falar das cores eu separei algumas canetinhas para que vocês entendam. Logotipos de cores quentes, eles podem funcionar de diversas formas. Então, por exemplo, essa combinação aqui de vermelho e amarelo é bastante usada por restaurantes. Só de ver essas duas cores, vocês já sabem de qual fast food eu estaria falando se eu estivesse falando de uma determinada marca. A cor laranja separada, vamos imaginar só o laranja separadamente, ele é associado à juventude. Laranja e amarelo geralmente é associado à infância para adolescência, então juventude também. Então a gente tem cores quentes para simbolizar algo que é ativo, que se mexe, que é funcional. É algo que aqui significa que é agitado. Por quê? Porque essas cores lembram fogo, o sol, o calor, a energia. Então, se eu tiver um símbolo, por exemplo, como a Mastercard, eu vou ter duas bolinhas, uma vermelha e uma laranja. Laranja não, a outra é amarela, na verdade, mas dá para entender. Que significa a união entre as pessoas, né? Entre você estar comprando e você estar pagando com o Mastercard. Ele facilita esse elo. Por isso que ele mostra aqui, né, a interseção entre os dois círculos. Quer dizer que é uma união entre cliente e pagar. Então, eles escolheram bem as cores, porque elas realmente representam tudo isso. Pode não parecer, mas realmente representam. Então, cores quentes para coisas agitadas. Então, vamos supor assim, você é um designer dinâmico, você é uma pessoa que conversa bastante, é bastante comunicativo, é alguém que fala bastante, com certeza cabe aí usar cores quentes, ok? Existe uma outra parcela e outra opção que é usar cores frias. Cores frias geralmente são relacionadas a empresas de tecnologia, empresas de saúde, áreas que são de esporte, por exemplo, também usam bastante azul, mas no geral empresas mais sérias. Você vai ver, por exemplo, companhias de seguro, como a própria Allianz, que usam azul, porque o azul transmite essa maturidade, essa certeza, como eu falei aqui, ó, essa seriedade. Algo que é seguro, que é sólido. Por quê? Porque quando a gente vê o azul, a gente imagina o profundo, o mar, sua complexidade, ou o céu, e como ele é expansivo, mas que é uma coisa que é fixa, é firme. O céu não vai sair de onde ele está. Então ele passa essa seriedade. Nessas cores frias, a gente tem dois grupos. A gente tem o grupo dos verdes e o grupo dos azuis. Os azuis geralmente simbolizam essa seriedade, enquanto o verde geralmente é usado para as áreas de saúde que são relacionadas a cuidado às pessoas. Por exemplo, psicologia, fitoterapia, nutrição, todas as áreas que são relacionadas a cuidar das pessoas. Essa combinação também pode acontecer bastante, de um azul claro com um verde claro, que vai passar a seriedade do azul e o cuidado do verde. Também pode acontecer de ter azul mais escuro com verde mais escuro. Então, por exemplo, é uma empresa de plano de saúde. Pode-se dizer, né, que eles vão usar essas cores para passar essa seriedade para vocês. Cores frias têm uma dinâmica diferente das cores quentes.
Então elas vão passar uma mensagem bem menos agitada. Se a gente colocar elas aqui em paralelo, vocês vão perceber que as cores quentes são mais vibrantes, enquanto as cores frias são mais fechadas, né? Elas têm uma tonalidade um pouco mais fechada. Existem algumas cores em especial, como os tons de roxo, que são usadas por marcas de luxo, porque durante muitos anos na história, o pigmento roxo era muito difícil de ser usado. Por quê? Porque a extração desse pigmento roxo era muito cara. Então, as marcas de luxo, marcas muito caras, se associaram à cor roxa e à cor preta também, justamente por passar essa seriedade. Porque é muito difícil que alguém use essas cores no logotipo. Porque, como pigmento, atualmente para imprimir, é uma cor bastante difícil. E 2, não é todo mundo que consegue passar essa mensagem. Tem um outro lado também, que é um lado, por exemplo, mais esotérico. Então você vai ver, por exemplo, pessoas que leem tarô, tiram o signo, coisas desse tipo. A gente tem que pensar em todo tipo de cliente, se um dia a gente for fazer um logotipo. Eles provavelmente vão escolher roxo com contraste em azul, ou roxo com contrastes mais rosados e assim por diante, ok? Mas roxo geralmente é um grau a mais da seriedade. Ele é mais fechado que o azul, tá vendo? E ele é mais profundo, então é uma mensagem diferente. É uma cor legal para ser usada. E atualmente tem acontecido uma coisa interessante. Muitos setores de tecnologia femininos, onde se tem um time com mais mulheres do que homens, têm usado o roxo. Então, o azul, ele é uma cor que já é muito conhecida e, assim, quase batida aí na área da tecnologia. Então, muitas empresas têm. E agora, com um certo movimento diferente, empresas que têm uma maior parte de mulheres, geralmente usam o roxo para simbolizar. Porque, afinal, o roxo nada mais é do que vermelho com azul. Então, uma cor quente com uma cor fria. E aí vem outro grupo de cores que não é muito utilizado em logotipos de designer, mas que também funciona, que são os tons rosados. Geralmente eles são usados para marca de doce, marcas de brinquedo. Realmente não é muito comum um designer usar para uma marca pessoal, mas fica aí a dica para vocês de que são cores que passam um ar jovial, ou seja, é uma marca que está sempre se renovando e que geralmente fala sobre curiosidades, né? O rosa instiga essa curiosidade de por que um designer escolheria essa cor no meio de tantas outras que são mais sérias. E aí tem o último grupo de cores que não é tão utilizado assim, que é o marrom. O marrom são tons fechados, ligados à natureza, e eles geralmente são muito específicos, como por exemplo, pet shops, pessoal que trabalha com móveis feitos em madeira. Então ele tem essa ligação com a terra. Não estou dizendo que é impossível usar as cores, mas o que eu estou querendo dizer é: existe uma simbologia que a gente vê aí no mundo de como as cores ficam e como elas são representadas. Então, se a gente for usar da melhor maneira possível, provavelmente a gente tem que fazer um estudo aí de cores para saber qual dessas é melhor e se adapta melhor ao meu logotipo. Então, eu posso ter um logotipo redondo, que é mais positivo, com uma cor fria, não tem problema nenhum. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui um rascunho bem levezinho para vocês. Eu começo com ele redondo e dele eu vou cortar essa fatia aqui e vai virar uma folha, tá vendo? Dessa folha eu vou fazer uma letra A aqui no cantinho. E aí eu posso dizer que eu tenho, por exemplo, uma lojinha que vende plantas. Posso, tá vendo? Aí eu faço assim. E vou pintar, completando com outro verde. Mas ele tem todo o movimento do redondo que eu falei para vocês. A última etapa aí, apesar que vocês não são obrigados a seguir uma ordem, é escolher a fonte, que é o tipo de letra, que aí eu vou explicar com mais detalhes no nosso próximo
vídeo onde a gente vai transformar símbolos, cores e formas em um logotipo propriamente dito, ok?